Boa tarde, Isaac, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse a respeito dessa oportunidade que você está tendo com o Matheus. E se a gente voltar no ano passado, eu acho que quando o Matheus chegou, você teve o seu melhor desempenho aqui no Guarani. Você jogou mais na sua, eu acho que você atua melhor lá na frente, né, como meia, também municiando o ataque. Eu queria que você falasse sobre jogar na sua posição e a importância do Matheus junto com você também. Boa tarde, tudo bem? Então, sobre a oportunidade, eu fico muito feliz, né, de ter conseguido jogar esse último jogo. Não só eu, acho que o time todo, né, conseguiu ir bem. E sobre o Matheus, ele é um cara que eu particularmente gosto muito dele, né? Ele sabe, assim, das minhas características, o que eu posso entregar. E nesse jogo ele optou, né, de me colocar ali como 10. Na Série C teve alguns jogos que eu joguei um pouco mais de 8. Só que assim, eu acho que dentro dos jogos, né, tem determinados jogos que pede um tipo de Isaac, vamos dizer assim, um tipo de característica, outros jogos outras características, e aí eu acho que ele conseguiu nesse jogo ver, né, que teria espaço ali nas costas do volante, que é um trabalho que a gente sempre faz, né, antes dos jogos, que a gente vê em vídeo, vê aonde que o adversário pode dar uma brecha, onde o adversário pode ser melhor. E nesse jogo foi uma estratégia, né, que eles optaram e falaram que naquela região ali onde eu estava, provavelmente teria alguns espaços, e eu consegui, né, fazer o que ele pediu, e fiquei muito feliz, não só por mim, né, pelo grupo, porque eu acho que a gente precisava dessa resposta, a gente precisava de um jogo assim, né, bom, de que criando, jogando, e é isso. Oi, Isaac, boa tarde. Camila Godoy, da Rádio Brasil. Bom, acho que você citou aí um ponto muito importante. Quem acompanha o Guarani, acho que foi um dos melhores jogos que vocês fizeram, né, contra o Santos. Mas eu gostaria também de te perguntar o seguinte: a gente observou aí muitas contratações, né? Muitos reforços chegaram para o Guarani. Como que vocês estão lidando com isso e a pressão da torcida? Porque a torcida fica em cima, que é a resposta, né? O primeiro jogo sofreram empate no final, o segundo ganharam, contra o Santos jogaram bem, conseguiram o empate. Como que o elenco tem lidado com isso? Então, eu acho que por si só você jogar num clube do tamanho do Guarani, eu acho que independente, né, de contratações, é uma responsabilidade muito grande pela grandeza do clube, né? E o pessoal que chegou, assim, o que eu posso falar deles é que são todos atletas que estão empenhados, estão fazendo o seu melhor no dia a dia, e a gente entende, né, que se teve uma expectativa muito grande e a gente acabou não conseguindo, talvez, nesses 2 primeiros jogos, suprir, né, essa expectativa, mas foi o que a gente conversou durante a semana, até antes do jogo, que o que nos restava era trabalhar forte, ver o que o professor tinha como estratégia, né, como eu disse anteriormente, e executar. E a gente conseguiu executar, a gente conseguiu jogar bem, mas assim, não adianta agora a gente também achar que está tudo bem, porque não está. A gente precisa manter esse nível ou melhorar, né, para poder conseguir grandes feitos aqui no Paulista, que é um objetivo nosso, porque, como eu falei, a grandeza do Guarani, a gente tem que pensar em classificação, tem que pensar, mas a gente sabe da dificuldade também. Então é pensar jogo a jogo, e se Deus quiser, a gente vai conseguir grandes coisas aí nesse ano. Isaac, você chegou até em alguns momentos do ano passado a ser criticado justamente porque você não estava jogando de camisa 10, né? Você se sente melhor jogando nessa posição que você jogou no último jogo? Até porque depois, quando você foi colocado nessa posição e até nesse último jogo, a gente viu você sendo, para mim, o principal jogador. Nas outras partidas que você jogou, tanto chutando para o gol, né, armando jogadas, e eu queria que você falasse também a respeito dos volantes do Guarani, né? O seu papel está ali também para fazer o grupo se agrupar um pouco mais, os volantes jogarem um pouco mais, coisa que a gente não viu nos primeiros jogos? Então, sobre a minha posição, né, eu sou de origem, joguei sempre no meio, mas no Grêmio, que foi o meu início, eu joguei também de 9, então eu jogava de meia e de 9. Só que assim, a posição de origem minha é meio de campo. E ano passado, teve alguns jogos que eu
que eu fiz 8, né, como você disse, e o professor me chamou e perguntou se aquilo que ele queria eu poderia entregar. Eu falei, professor, acho que o que você está pedindo eu posso entregar. E acabou que alguns jogos funcionou, outros não, né, faz parte. Mas, assim, a questão de jogar de 10 ali, eu gosto bastante. Gosto porque é uma posição que, querendo ou não, jogo desde novo, né? Então, para mim, é bem tranquilo. Mas, assim, nada me impede de repente, se o professor falar, preciso que você jogue de 8, eu posso também jogar, vou tentar entregar o máximo, assim, o que eu puder por ele, pelo grupo. E sobre os volantes, nossos volantes são todos qualificados, né? Acho que todos, o histórico deles fala por si só. E aí eu tento, quando tô em campo ali, dar opção para eles, ajudar, e é uma coisa que a gente fala, né? A gente, dentro do campo, a gente tem que ter sempre 2, 3 opções, porque isso facilita. Então, quando o volante, qualquer um dos volantes está em jogo, eu estou jogando, eu tento dar opção para eles, para poder, não só para eles, né, para todos, para poder tentar ajudar. Assim, quando eu pego na bola, eu preciso que o Miranda me dê opção, o Maranhão, quem for, né, quem estiver jogando. Então, acho que ali é mais a gente entender isso, que um tem que estar ajudando o outro, né, porque fica muito mais fácil a gente, quando pega na bola, ter 2, 3 opções, né. Então, acho que é isso. Isaac, dia 31 tem derby, né? A torcida realmente espera um bom resultado. Os 2 últimos foram bem difíceis, né? Para quem acompanhou o resultado, enfim, com o Matheus no comando, né? E é claro que vocês têm um jogo amanhã contra a Portuguesa, depois o derby, mas não tem como a gente fugir disso, né? Como que tem sido já essa preparação? Acho que o jogo do Santos mostrou que o time tem qualidade, pode apresentar muito mais do que vinha apresentando. Como que tem sido esse trabalho? A gente observa também que tem um elenco mais experiente, né? Muitos jogadores que chegaram para agregar. Como que tem sido isso? Então, a gente sabe, né, que o derby aqui é um jogo à parte e por mais que falte 2 rodadas, não tem como você não pensar, né? Mas, assim, como eu disse, o Paulista é um campeonato bem difícil, então acho que a gente tem que, primeiramente, focar agora no Velo, depois na Portuguesa, e quando vier o derby, a gente colocar na nossa cabeça que é o jogo da nossa vida, né? Um jogo que representa muito, principalmente para o nosso torcedor, para a instituição. E, assim, o que eu posso dizer é que a gente tem que dar o máximo, 100%, os 200%, para poder fazer o nosso melhor, né? E a gente sabe que é bem importante a gente voltar a vencer, né? Porque ano passado foi bem difícil, assim, essa reta final e a gente acabou não conseguindo. Mas, assim, é uma página virada também, agora é a gente focar nesse ano e, se Deus quiser, a gente vai conseguir grandes feitos, não só no derby, mas também no Paulista e na Série C. Ô Isaac, o que você pode falar desse jogo contra o Velo, né? Que até mais do que jogar bem, o Guarani precisa somar pontos. É um campeonato paulista muito diferente, né? Que vocês já entram pressionados, não só do que aconteceu do ano passado, mas agora para tentar se classificar, tentar permanecer também na elite. E eu queria que você falasse também da responsabilidade de vocês jogadores, porque o Matheus ele foi muito cobrado até tanto pela torcida quanto por nós da imprensa, mas eu queria que você falasse sobre essa responsabilidade, se vocês têm conversado sobre isso, até porque são bons jogadores, jogadores experientes, e acaba estourando sempre no treinador, né? Mas vocês também estão chamando essa responsabilidade? Vou responder sobre o Velo primeiro. Sobre o Velo vai ser um jogo muito difícil, né? A gente sabe que o Paulista não tem jogo fácil. E é como você disse, eu acho que mais do que jogar bem, tem que tentar ganhar. Mas a gente sabe que tem que respeitar o adversário e tem que correr muito para poder tentar conseguir, né, um resultado positivo. E agora a gente vai trabalhar em cima disso, em cima do Velo hoje, né? Fica tudo muito corrido, né? O Paulista é um jogo atrás do outro. Mas acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem condições. Se a gente conseguir jogar o que a gente jogou contra o Santos, ou até mais, eu acredito que a gente tem condições, mas respeitando o adversário. Claro que a gente sabe que tem grandes profissionais também do outro lado. E sobre o Matheus, cara, assim, a gente sabe, né, toda a repercussão que deu, toda a pressão que tem em cima dele, e eu acho que nós, como jogadores, a gente tem que jogar primeiramente pelo Guarani, né? Eu acho que a gente aqui veste a camisa do Guarani, então a gente tem que
que ter esse senso de que, acima de tudo, a gente joga pelo Guarani. E sobre o Matheus, ele é um cara que o grupo gosta dele, ele é um cara assim que, como você disse, ano passado quando ele chegou, ele me deu oportunidade, esse ano ele tá me dando de novo, então assim, ele é um cara que o grupo gosta mesmo dele. E nesse jogo, até mesmo contra o Santos, muitas coisas que a gente viu em vídeo, que foi falado por ele, acabou acontecendo, então assim, a gente entende toda essa pressão e o que a gente pode fazer por ele e pelo Guarani é, quando entrar dentro do campo, dar a nossa vida, jogar, correr muito, para os resultados voltarem e o Guarani voltar pro lugar que ele merece, né? Que é uma Série A, uma grandeza dessa, assim, desse clube, não pode, né? Tá numa Série C, mas, assim, é isso, cara. Eu acho que não adianta a gente falar, a gente tem que mostrar em campo, é correr, é treinar, trabalhar, que só assim a gente vai conseguir sair dessa situação e a gente vai conseguir, querendo ou não, ajudar o Matheus, ajudar todos envolvidos aqui, né? E é isso, cara. Acho que também, independente de quem estiver aqui, a gente sempre é profissional, a gente tem que ser profissional. Eu, pelo menos, em toda a minha carreira, em todos os grupos que eu fui, eu nunca participei de um grupo que, vamos derrubar alguém. Isso, né, nunca aconteceu, porque até porque a gente nem tem esse poder, sinceramente. Então, assim, o que está nas nossas mãos é a gente, no dia a dia, treinar forte, no dia do jogo, executar aquilo que a gente treinou, e aí as coisas vão acontecendo, né, ao natural.